Boa noite, pessoal. Vamos começar. Vou mostrar para vocês o que eu tenho preparado. Então, na aula de hoje, a gente vai seguir as oscilações não lineares que a gente começou a introduzir na aula passada. Na aula passada, a gente mostrou a equação geral para oscilações não lineares e focamos mais na força restauradora não linear. A gente mostrou que, em alguns casos, as forças restauradoras não lineares em primeira ordem, né, próximo do ponto de equilíbrio, elas podem ser consideradas como sendo lineares, né? A gente já fez dois exemplos mostrando o sistema de duas molas, né? Os dois casos onde eu tenho não linearidade mesmo próximo do ponto de equilíbrio, e o caso onde eu tenho o termo linear dominante quando a gente tem as bolas estendidas, né? Eu vou seguir um pouco hoje, ainda com exemplos de oscilações não lineares. Eu vou fazer em detalhe hoje o pêndulo plano, né? Que também vai servir para o pêndulo, né? Não o simples, mas o pêndulo completo, né? Para grandes amplitudes, né? Vamos analisar as soluções, né? E ver como é que se comporta o movimento, tanto como função do ângulo, como no função do espaço de fase, né? Eu vou tentar construir o espaço de fase para o pêndulo plano, e depois eu vou analisar o oscilador de Duffin, né, que é um caso particular do que a gente viu na aula passada, onde a força restauradora pode ser, por exemplo, cúbica, né? A primeira expressão, a extensão para uma força que é simétrica, né, e não linear a partir do termo linear, é cúbico, né? A gente vai mostrar que o oscilador de Duffin tem basicamente uma força restauradora que tem de primeira ordem até terceira ordem e na posição, né? Basicamente são esses dois osciladores que eu vou fazer. Na verdade, o pêndulo não necessariamente oscila, né? Só em alguns casos, né? Dependendo do ângulo de saída. E o oscilador de Duffin também tentar resolver o espaço de fase, né? Para o oscilador de Duffin. Então, eu vou começar com o plano do pêndulo plano, né? O que é o pêndulo plano? Basicamente é uma haste, tá? Tem uma haste rígida. Esta haste tem tamanho L, certo? E ela está conectada, uma das pontas dessa haste está conectada com um eixo de rotação, certo? E na outra ponta dessa haste eu tenho a massa M, tá? A gente vai considerar a massa sendo, perdão, a barra, né? Essa haste, essa barra, a gente vai considerar sem massa, então basicamente aqui eu tenho a barra está só fazendo a conexão entre o eixo de rotação e a massa M, né? Basicamente isso é o pêndulo plano, né? Bom, vocês conseguem ver que o movimento da partícula que está acoplada à haste vai fazer um movimento que é circular aqui, claro, né? Porque como está rígido aqui, né? A distância entre o eixo de rotação e a massa com tamanho L, eu vou desenvolver então aqui círculos, né? De raio L, onde L é o tamanho da haste, certo? Claro que aqui a gente está, no caso ideal, né? A gente está com esse pêndulo plano sujeito apenas ao campo gravitacional, que a gente sabe que é conservativo, né? Então esse sistema conserva energia mecânica, né? Aqui eu estou dando um pouquinho da geometria, né, da aplicação da força gravitacional, né, na massinha, né? Então aqui está a representação específica da força-peso, né? A força gravitacional num campo gravitacional uniforme, né? Onde a força gravitacional é massa vezes o G, né? O vetor G. Aqui, para o movimento, eu vou descrever a partir do eixo vertical aqui, tá? Então, vou medir ângulos, que eu estou chamando tetas de θ, tá? Esses ângulos são medidos a partir do eixo vertical aqui. Então, vocês conseguem ver que eu posso fazer coberturas, no caso, de ângulos que vão desde zero, aqui, né? Π sobre 2, que é na horizontal aqui, e claro que meu desenho aqui está mal, se eu não colocasse paredes aqui, né? Só o eixo de rotação, eu poderia ter aqui em cima, tá? Lá em cima eu tenho o ângulo π. Tá? Então eu cubro desde zero até π. Tá? Claro, se a energia mecânica desse sistema for muito grande, ele vai ficar girando um monte de tempo, né? Ou se não, se ele está com ângulos de saída abaixo de π, né? Eu vou ter um movimento oscilatório, né? Se eu estou com ângulos maiores que seja da ordem de π, aí a gente vai analisar que tipo de movimento eu tenho um limite, né, para o movimento oscilatório quando eu estou próximo do ângulo π, que é lá em cima, né? E claro, a EMEC pode ser grande, esse objeto pode ficar girando por muito tempo em torno do eixo de rotação. Aqui eu não tenho, então, amortecimento, não tenho resistência, né?
ao movimento, eu não tenho força dissipativa aqui, apenas força, força conservativa gravitacional, né? Aqui embaixo eu já vou adiantar, né? Eu vou considerar o zero da energia potencial gravitacional no ponto mais baixo da trajetória, que é aqui, né? Aqui neste ponto, né? Que corresponde a quando a haste passa pelo eixo vertical aqui, né? Então é só para setar o meu potencial gravitacional mínimo, né? A gente, claro, vai partir de um certo ângulo, essa é a condição inicial, né? Um certo ângulo que eu vou chamar de θ0, tá? Então, θ0 aqui na notação é o ângulo de partida, tá? O ângulo θ0 pode ser pequeno ou grande, a gente vai analisar os casos, dois casos, né? Mas, a princípio, ele pode cobrir ângulos que vão desde 0 até π, como eu falei, né? Basicamente, essa é a estrutura do pêndulo físico, né? O pêndulo plano, perdão. O pêndulo, sem ser o simples, né? Poderia ser também um fio, né? Inextensível, com massa zero. Claro que no caso do fio, né? A gente tem o problema de passar de ângulo π/2 aqui, né? Então, nesse caso da haste, eu posso ter ângulos maiores que π/2 relativo ao eixo vertical. Mas toda a discussão que eu vou fazer aqui também serve para pêndulo, né? Claro, lembrando a limitação do caso do pêndulo, né? Não posso ir para ângulos maiores que π/2 aqui, porque senão eu vou ter problema. Claro, se ele já está andando, né? O problema é andar a partir do repouso, que é a condição inicial que eu vou impor. Bom, para resolver a dinâmica desse objeto aqui, o pêndulo plano, né? Eu poderia fazer a resolução da dinâmica de duas maneiras. A dinâmica quer dizer encontrar os ângulos como função de tempo, né? Ou seja, como os ângulos aqui variam com o tempo. Eu poderia resolver a equação newtoniana, né, segundo a lei de Newton, dados as forças que estão atuando sobre a massinha, né, etc. Lembra, a gente tem que resolver a equação diferencial de segunda ordem, etc. No resumo da aula de hoje, eu até faço completo a análise da solução do movimento a partir da segunda lei. Mas aqui, como eu tenho basicamente um corpo rígido, né, eu tenho um corpo rígido de tamanho L, né, onde a massa está numa extremidade e a outra extremidade está colocada no eixo de rotação, eu posso tentar resolver esse problema usando a equação de movimento de rotação pura, né, para corpo rígido. Então, se você lembrar lá da física 1, né, para a rotação de corpo rígido, né, o torque líquido atuando sobre o corpo rígido, né, vai dar origem, claro, à aceleração angular, né, que eu estou chamando de alfa, né, vetor a aceleração angular do objeto, que é derivada da segunda dos ângulos como função do tempo, né. E a proporcionalidade, ou seja, a inércia ao movimento rotacional, é dado pelo chamado momento de inércia desse corpo rígido, certo? Basicamente, isso aqui é a segunda lei para a rotação, né? A origem da aceleração angular é o torque líquido, o torque resultante, né? Onde a inércia, o movimento de rotação aqui, está sendo dado pelo momento de inércia, né? Então, o momento de inércia faz o papel da massa, né? Como inércia ao movimento translacional, e a relação entre aceleração e força está posta, né? Então, isso aqui é basicamente a segunda lei para a rotação. Então, para eu resolver esse problema, basicamente eu tenho que saber qual é que é o torque líquido sobre este corpo rígido, né? Ela está sendo aplicada uma força gravitacional na extremidade desse corpo rígido, onde está localizada, inclusive, a massa total do sistema, né? Haste mais massinha, né? Então, se eu for capaz de calcular o torque líquido, eu consigo obter quanto é que é a aceleração angular, que é a derivada segunda dos ângulos, né? Então, eu vou começar com isto, né? Então, aqui eu tenho só um esquema de como é que funciona o cálculo do torque, né? Lembrando como é que é torque, né? Aqui eu só tenho uma força externa, né? Então, o torque líquido é o torque da força gravitacional, basicamente. Certo? Como é que a gente calcula torque, né? É o produto vetorial R vetor F, né? Onde F é a força aplicada. R aqui é o braço de alavanca, que vai desde do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, né? Então, R é o vetor que tem tamanho braço de alavanca e aponta no sentido e direção do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força aqui no pêndulo plano, né? Aqui eu tenho as relações, né, de ângulo, só se vocês lembrarem aqui, né? O ângulo θ também está relacionado com o ângulo entre a força gravitacional e a direção dada pela haste aqui, né? Então, eu tenho o mesmo θ ali, certo? E aí eu consigo calcular o produto vetorial. Se eu quiser calcular o módulo, por exemplo, desse torque, né, devido à força gravitacional,
Lembrando a definição de módulo de produto vetorial, né? Módulo de produto vetorial é o produto dos módulos desses dois vetores, né? Módulo de R, módulo de F, seno do ângulo entre esses dois vetores. Então aqui eu coloco embaixo quanto é que é o módulo do torque devido à força gravitacional, né? Módulo de R, módulo da força gravitacional, seno do ângulo entre R e F, né? Que no caso aqui é o próprio θ também, né? Por similaridade na geometria do problema, né? O ângulo θ também é o ângulo entre R e F, né? E, basicamente, colocando o módulo da força gravitacional, que é mg, né? O R, o tamanho do vetor R, é o tamanho da haste, né? Então, é o tamanho L. Seno de θ, θ é o ângulo entre... Também é o ângulo entre a força e o R, mas também é o ângulo da haste relativo ao eixo vertical também, né? Ambos são iguais, né? Então, aqui eu tenho a expressão para o módulo do torque líquido, né? mgl seno θ, onde aqui eu tenho, então, a dependência no peso da massinha, né? E no comprimento da haste sem massa, né? Certo? Claro que isso aqui é módulo, né? Então, obviamente, o torque é um vetor, né? Eu posso encontrar qual é, que é a direção e sentido desse vetor, que é dado pelo produto vetorial RF, né? Se vocês vierem aqui, né, e fizerem o produto vetorial, né, usando a regra da mão direita, né, indo de primeiro R na direção de F, né, ou seja, daqui para cá, né, vocês vão ver pela regra da mão direita que o sentido, a direção e o sentido do torque líquido, ou torque realizado pela força gravitacional, está entrando na folha aqui, ou seja, está entrando no meu plano XY, né, certo? Então, aqui eu já estou escrevendo a expressão completa do vetor torque, né? Então, o vetor torque, para mim, aqui, tem módulo, o módulo torque líquido, que eu acabei de mostrar, né? E a direção é menos K-chapéu, né? K-chapéu é o eixo Z, né? K-chapéu é o vetor unitário na direção Z. Como está entrando aqui no quadro, né? No quadro não, na folha ou no quadro, né? O sinal é menos, né? Sentido contrário, certo? Lembrando que se eu estou com o meu sistema de coordenadas cartesiano aqui usual, né, de xy, né, vocês vão ver que o K-chapéu, o versor unitário saindo da folha, é o K-chapéu, né? Uma menos K é entrando na folha. Só para escrever completamente o vetor torque líquido. Então o torque vai ter sinal aqui, claro, né? Se entra na folha tem sinal menos, se sai da folha tem sinal mais, né? Se entra ou sai desse plano, onde estão contidos o R, vetor R e o vetor força. É o plano XY para nós. Bom, no caso aqui, eu falei para vocês, a dinâmica é essa, eu preciso saber o momento de inércia, né? Esse corpo rígido é muito simples, né? Eu tenho uma hastezinha sem massa e uma massa na ponta que dista um tamanho L do eixo de rotação, né? Então, o momento de inércia, por definição de momento de inércia, para este caso aqui, lembrando que como é que é o momento de inércia, né? É o somatório de m vezes r, né? Onde r quadrado, perdão, é m vezes r quadrado, onde r é a posição de cada uma das massinhas do meu sistema. Então, aqui no nosso caso, o momento de inércia é ml quadrado, né? Porque a massinha está localizada a uma distância L do eixo de rotação, né? A aceleração angular, né? Alfa, que está associada ao vetor aceleração angular. É o θ 2 pontos, né? A taxa de variação temporal da velocidade angular, ou derivada segunda, então, dos ângulos como função do tempo, né? E aí sim eu posso escrever a equação dinâmica completinha. Eu já determinei quem é o torque, sei quem é o momento de inércia, para esse caso específico, do plano, e quem é a aceleração angular, né? O alfa, né? Está aqui, certo? Então o torque devido à força gravitacional é igual ao momento de inércia, igual a alfa. Aqui eu estou escrevendo a componente K-chapéu, né? Ou seja, na direção K-chapéu. No lado esquerdo, a gente tem na direção K-chapéu o torque líquido, né? Então, o torque líquido tem sinal menos aqui, né? Então, é contrário ao K-chapéu. E módulo mgl seno θ. Do lado direito, eu tenho o momento de inércia, que está aqui, tá? ml quadrado. Nós temos a aceleração angular. A aceleração angular, claro, vai ser dada pelo torque líquido, né? A direção
e o sentido do vetor momento angular vai ser determinada pelo torque líquido, né? Então eu estou chamando de teta dois pontos, o alfa, e o sinal desse teta dois pontos vai depender de qual é que é a cara aqui do torque líquido, certo? Então, tem uma equação de movimento para ângulos como função do tempo, né? Eu tenho derivada segunda, os ângulos como função do tempo e seno de teta aqui explicitamente, né? Se eu dividir ambos os lados por ml quadrado, que são constantes, né? Eu vou ter esta equação aqui, ó. Ou seja, eu tenho uma equação diferencial que é com coeficientes constantes, segunda ordem, porque eu tenho uma segunda ordem derivada aqui no ângulo, né? É uma equação diferencial de segunda ordem homogênea, porque temos aqui do lado direito, que é o termo da variável independente, né? Eu tenho um zero, então é um AEDO de segunda ordem homogênea, né? Mas tem um problema aqui, tá? O termo da variável dependente, que é o θ, está na forma de um seno. Tá? Então, esta equação aqui, ela, como a gente viu na aula passada, né, é um exemplo de equação diferencial associada a osciladores ou movimentos, sistemas que são não lineares. Né? Então, o que eu estou vendo aqui, o termo que deveria ser em primeira ordem θ é seno de θ. Então, eu não tenho potência de primeira ordem, inclusive é uma função trigonométrica do ângulo. Né? Então, esse tipo de equação diferencial que eu vou ter que resolver, necessariamente é uma equação diferencial associada a movimento não linear. Né? O termo dependente de θ é na forma do seno. Né? Claro. Obviamente que para pequenos ângulos, isso é para o caso completo, né? Para qualquer ângulo, né? Caso geral, para qualquer ângulo de partida aqui no meu pêndulo plano. Né? Mas, claro, a gente pode considerar o pêndulo plano, cuja solução obedece essa equação diferencial não linear. A gente pode também, claro, analisar quando eu parto de ângulos pequenos, né? Mas lembrando, antes de identificar o limite para ângulos pequenos, vocês conseguem ver aqui que o termo que está acompanhando o seno de θ, né? Que é o G sobre L, né? Ele vai estar fazendo o papel aqui para nós da frequência angular natural desse sistema aqui, que a gente chamou de ômega zero lá no oscilador. Né? Então, aqui a relação da frequência angular natural está associado com o campo gravitacional, basicamente, né? E o tamanho da haste. Né? Para um pêndulo, isso aqui é a mesma coisa. Né? Para um pêndulo, a frequência angular é G sobre L. Está claro aqui. Como eu estava falando para você, se a gente vai para a aproximação de pequenos ângulos, aqui eu já coloquei escrito em termos da frequência angular, né, equação original. Né? Eu tenho que resolver esta equação não linear, né, segunda ordem homogênea. Se eu estou com pequenos ângulos, isso significa que eu posso fazer expansão, então, da função seno para ângulos pequenos, né? Só para lembrar a expansão em série de Taylor do seno, né? Seno de θ, né? Ou x, né? Seno de θ, então, lembrando que a série de Taylor do seno envolve apenas potências ímpares, né? Inclusive com oscilação dos sinais, né? Termo a termo na série de Taylor. Eu escrevi até a ordem θ na 7, né? Até a sétima ordem para o argumento do seno aqui, tá? Então, o termo de primeira ordem na expansão em Taylor é o próprio θ. O termo de segunda ordem é proporcional a θ cubo e assim por diante, tá? Então, os primeiros termos da expansão em Taylor para ângulos pequenos vai um termo linear e um termo cúbico. Né? Se eu estou com ângulos muito, muito pequenos, né, por exemplo, menor que um radiano, né, eu posso tomar como dominante apenas o termo linear, que é o θ, né? E aí a minha equação diferencial, que é não linear, vira, no caso de ângulos pequenininhos, né, bem pequenos, vira uma equação linear, que basicamente é a equação do oscilador harmônico, né? Claro que aqui quem está fazendo o papel do x, né, x de t, é o ângulo como função do tempo, mas a equação que vocês vejam é exatamente a mesma da equação do pêndulo livre, né? Que a gente chama pêndulo livre, perdão, do oscilador livre, né? Cuja frequência natural é ômega zero. Então a gente já sabe a solução dessa equação, né? Claro que se eu vou partir do repouso, ou seja, partir com velocidade angular nula, né? Ou seja, partir com a haste em repouso, a solução a gente já conhece, né? É periódica, né? Cossenoidal de ômega zero t, ou seja, depende da frequência natural, né? Que no caso aqui depende da razão G sobre L, né? Do campo gravitacional e tamanho da haste, né?
e o ângulo de partida, né? Vocês conseguem ver que em t igual a zero, o ângulo é θ0, né? E eu estou assumindo que esse θ0 é pequenininho, né? Muito pequeno, onde eu posso fazer expansão e tomar o termo dominante como sendo o linear em θ. Né? Se eu calcular, então, quanto é que é o período desse pêndulo plano, né? Na versão linear aqui dele, né? Então, todo período é 2π sobre ômega zero, né? Frequência angular. Só que aqui o ômega zero, claro, depende da razão G sobre L, né? Então, quando eu faço o inverso de ômega zero, eu vou ter esta expressão bem conhecida para o pêndulo plano e também pelo pêndulo simples, né? Pêndulo simples, o período é exatamente 2π raiz quadrada de L sobre G. Aqui no nosso caso, o L é o tamanho da haste, no pêndulo simples é o tamanho do fio, né? Vocês vejam bem que no caso linear aqui, o período não depende do ângulo inicial θ0, né? Ele só depende do tamanho da haste e do valor do campo gravitacional, né? A gente mostrou lá no caso do oscilador livre, né, que quando o período não depende da amplitude inicial de movimento, ele é dito isócrono, né, independente da amplitude. O que eu vou fazer agora em seguida é mostrar para vocês que no caso do pêndulo plano para ângulos que não são pequenos, né, ou seja, o caso geral, né, o período associado vai deixar de ser isócrono, né, e vai depender explicitamente do ângulo de partida, ou seja, vai depender da amplitude inicial. Mas no caso aqui, para pequenos ângulos, a gente tem um período que é isócrono, né, que só depende do campo gravitacional e do tamanho da haste, ou do fio, se vocês estão pensando que isso vale também para o pêndulo simples. Né. Aqui eu só fiz um gráfico para vocês entenderem, né, qual é que é a expressão do torque líquido, né, como função do ângulo, né, com o torque líquido como função do ângulo, já com o sinal correspondente, né. Ele é senoidal, né, eu até aqui fiz na curva preta a função seno de θ, né, seno de θ com os extremos, né, em menos π, a gente tem zero da função seno, ou seja, eu tenho zero do torque, né, zero para o torque líquido. A gente tem um outro zero aqui em θ igual a zero, né, lembrando que em θ igual a zero corresponde a haste na direção vertical, né, exatamente na vertical. E o menos π e o π é quando a haste está lá em cima, né, lá em cima, com π, né, relativo ao eixo vertical. Aqui em tracejado está o caso linear, né, então quando eu aproximo o torque líquido para senos de ângulos pequenos, né, eu vou ter basicamente menos GL θ, né, como sendo a aproximação linear. Vocês conseguem ver que para ângulos pequenos está bem aproximado o torque líquido pelo comportamento linear. Né? Só para dar uma ideia para vocês como é que se comporta o torque líquido no caso do pêndulo plano completo para qualquer ângulo, né? Inclusive nos limites. Né? A gente sabe que nesse caso, em boa aproximação para ângulo pequeno, a gente está com uma aproximação linear para o torque aqui. Né? Quando a gente se afasta para ângulos grandes, né, maiores que da ordem π sobre 2 e maiores, né, a gente consegue já ver que o comportamento é bem diferente. Né? O comportamento é bem diferente. Lembrando aqui que o torque está fazendo o papel da força quando estou no caso de translação. Lembrando, na aula passada a gente discutiu o caso de forças restauradoras, né, em translação, esse tipo de comportamento. Né? Esse tipo de comportamento aqui claramente é o comportamento de um sistema que é flexível, né? Vocês conseguem ver claramente. Né? A força, no caso aqui o torque não linear, né? O torque não linear é menor que o caso linear. Né? Então é um caso aqui com um sistema chamado flexível, não para força, mas sim por torque, mas que faz o papel de força aqui no movimento de rotação. Né? Então, o que eu vou fazer de agora em diante é tentar mostrar para vocês qual é que é o período de um pêndulo plano, caso completo, não com aproximações de pequeno ângulo. Tá? Eu vou mostrar que o período deixa de ser isócrono e passa a depender explicitamente das condições iniciais, que é dado pelo ângulo inicial. Né? Lembrando que a minha condição inicial aqui é que eu vou partir do repouso, né, com um certo ângulo θ0. Então, o meu ponto de partida para resolver esse problema, ou seja, para obter o período novo desse pêndulo plano, caso completo, né,
Eu vou usar aqui, claro, conservação da EMEC, como eu estou sujeito a uma força conservativa que está me dando o torque, né? Que é a força gravitacional. Eu sei que a EMEC é conservada, então a soma da energia cinética e da energia potencial gravitacional é constante, né? Eu já falei para vocês que eu vou considerar o zero da energia potencial gravitacional quando a gente está na vertical, né? Aqui exatamente na vertical. Isso corresponde a θ igual a zero, né? Então aqui está a minha condição de mínimo da energia potencial gravitacional. Eu vou assumir que quando θ é 0 graus, lembrando que os ângulos aqui estão medidos a partir da vertical aqui, né? Em θ igual a zero, eu tenho a energia potencial gravitacional nula. Essa é a condição para o zero da energia potencial gravitacional aqui na expressão da EMEC, né? Agora eu vou somar, claro, a cinética e a potencial gravitacional, o caso completo, né, para obter energia mecânica. Como o movimento aqui não é de translação e de rotação, né, para esse corpo rígido, a energia cinética aqui é a energia cinética rotacional para um corpo rígido, né? A energia cinética rotacional de um corpo rígido, lembrando na física 1, é 1 meio momento de inércia quadrado da velocidade angular, né? Que é bem parecido com 1 meio massa vezes velocidade linear ao quadrado no caso da translação, né? Então aqui o momento de inércia está fazendo o papel da massa e a velocidade angular está fazendo o papel da velocidade linear, né, no caso da translação. Então aqui está a expressão usual, né, da energia cinética rotacional desse corpo rígido, né, onde eu conheço onde é que está o eixo de rotação e onde está a massa total do sistema, né. Então aqui eu estou abrindo explicitamente qual é, que é a expressão da energia cinética rotacional, 1 meio o momento de inércia ml quadrado, né, e ômega 2, ômega é a velocidade angular, né, então esse é θ ponto, né, θ ponto ao quadrado. A energia potencial gravitacional em termos do ângulo, lembrando que toda a nossa análise é em termos de ângulo, né, ângulo aqui é a partir da vertical. Então a energia potencial gravitacional aqui vai depender do ângulo, mas a expressão a gente já conhece, no campo gravitacional uniforme, a energia potencial é mgh, onde h é a altura a partir do mínimo do potencial associado à partícula, né? Então aqui a partícula, aqui eu estou mostrando um esquema para a gente poder calcular em termos do ângulo, né? A expressão da energia potencial gravitacional. Basicamente eu vou escrever a altura h, né? A partir do mínimo, né? Que é aqui embaixo, que é o valor onde a distância mais baixa, onde a partícula aparece aqui, né? Vai se deslocar. O H aqui vai ser escrito em termos do L e do θ. Então, vamos começar com calma. A gente sabe que o tamanho da haste é L, né? Então, aqui está já desenhado o ponto onde eu tenho o mínimo do potencial, o igual a zero. Aqui está o tamanho da haste, a haste é indeformável, né? Ela vai continuar sendo sempre tendo o tamanho L, né? Então, para um ângulo θ, certo? A massinha que sobe relativo à horizontal relacionada com o zero do potencial, esta altura h aqui, né? Vocês conseguem ver aqui que essa distância aqui, ó, certo? Associada ao ângulo θ, né? Ou seja, esse tamanho aqui, ó, este tamanho aqui, tá? Este tamanho aqui, este daqui que eu representei separado, tá? Este tamanho aqui eu consigo obter por geometria, tá? Esse é um cateto adjacente de um ângulo θ onde a hipotenusa é L, né? Então eu consigo escrever o cateto adjacente, que é este cara aqui, esse tamanho aqui, multiplicando a hipotenusa, que é L, pelo cosseno. Lembrando que cosseno de θ é cateto adjacente pela hipotenusa, né? Então eu consigo escrever o cateto adjacente em termos da hipotenusa e do cosseno do ângulo, né? Então o cateto adjacente aqui, que é este tamanho, vale L, hipotenusa, cosseno de θ, né? Este ângulo θ aqui, né? Bom, para saber quanto é que é o H, é fácil, né? A distância total aqui é L, esta distância aqui é L cosseno θ, então o H é a diferença entre L e L cosseno θ. Então, se eu faço a diferença entre o L e o L cosseno θ, eu vou obter a distância H. Então, aqui eu escrevi o H em termos de L e θ, certo? O L é comum aos dois termos, eu posso fatorar aqui 1 mgl, né? E 1 menos cosseno de θ. Então, aqui eu consegui escrever a energia potencial gravitacional em termos do ângulo, né, relativo à vertical.
Então, tudo aqui, toda a minha análise, tanto na energia cinética quanto na energia potencial, é dada em termos do ângulo. Lembrando que a nossa condição inicial, eu vou escolher essa condição inicial, né? Eu vou partir em tempo igual a zero, né? Do repouso. Então, aqui, isso significa que a velocidade angular, que é o θ ponto, né? Em t igual a zero é zero. E o meu ângulo inicial, né? O θ em t igual a zero, é o θ0. São as nossas condições iniciais, né? Para resolver a dinâmica, né? Velocidade angular inicial é zero e o ângulo inicial é θ0. Lembrando que, dadas as condições iniciais, eu obtenho quanto é que é o valor da EMEC, né? A energia mecânica é sempre determinada pelas condições iniciais do problema, né? Então, se eu tomar quanto é que é a energia cinética e potencial nas condições iniciais, eu já tenho quanto é que é o valor da energia mecânica, que vai ser uma quantidade conservada nesse tipo de movimento, né? Então, aqui a gente tem a energia cinética em θ igual a θ0, que é o ângulo inicial, né? Se vocês verem aqui, né? A energia cinética rotacional, né? Em θ igual a θ0, ou seja, tempo igual a zero, é zero, né? Porque o θ ponto em t igual a zero é nulo, então automaticamente a energia cinética rotacional é instantaneamente nula em θ igual a θ0, né? Ou seja, em t igual a zero. Né? De outra maneira, também a energia potencial gravitacional em θ igual a θ0, aqui agora é explícito em termos do ângulo, né? Em θ igual a θ0, a energia potencial gravitacional tem este valor, né? mgl, 1 menos cosseno do ângulo, onde o ângulo é θ0. Então aqui estão a energia cinética inicial e a energia potencial gravitacional, claro, para estas condições iniciais que eu falei aqui, né? A partir do repouso, a partir de um ângulo inicial θ0. Então, a soma dessas duas energias, cinética e potencial, vai me dar o valor da EMEC, né? O valor conservado. Vocês conseguem ver que o valor da energia mecânica basicamente é mgl 1 menos cosseno de θ0. Né? Esse valor você vai se manter constante em todo o movimento. Eu consigo ver aqui que dessas condições iniciais, a energia mecânica basicamente é determinada pela energia potencial gravitacional para o ângulo inicial θ0, como a gente partiu do repouso. Eu ainda posso reescrever tanto a UG em θ e a UG em θ0. Eu vou reescrever esse 1 menos cosseno em termos de uma função trigonométrica seno, né, quadrado. Então, a identidade trigonométrica que eu vou utilizar aqui para reescrever esse 1 menos cosseno é essa daqui, tá? Eu vou usar aqui cosseno de θ, é 1 menos 2 seno quadrado de θ sobre 2. Então, vocês conseguem ver aqui que 1 menos cosseno de θ, 1 menos cosseno de θ, é 2 seno quadrado de θ sobre 2. Né? Então, aqui eu consigo escrever tanto energia potencial gravitacional, para qualquer ângulo θ, né? Eu tenho 1 menos cosseno de θ, então você vai virar 2 seno quadrado de θ sobre 2. Uma outra maneira de reescrever em termos da função seno quadrado de θ sobre 2. Né? E a EMEC, como eu falei, né? A EMEC, quando eu somo a energia cinética inicial e a potencial gravitacional inicial, que é basicamente só a energia potencial gravitacional inicial, né? Vai também ser escrita em termos da função seno quadrado de θ0 sobre 2. Então, só eu reescrevi a energia potencial gravitacional como função do ângulo e a EMEC em termos de senos quadrados de θ e θ0, né, o ângulo inicial. Para eu achar o período, eu vou utilizar, então, a relação entre a energia cinética T, né, e a energia mecânica e a energia potencial gravitacional. Né? Por conservação da EMEC, obviamente, eu consigo escrever, então, a energia cinética como a diferença, né, entre o E, a energia mecânica e a energia potencial gravitacional, só que agora a energia potencial gravitacional depende explicitamente do ângulo θ. Né? Então eu consigo mostrar para vocês que, aqui eu estou escrevendo explicitamente a expressão da energia cinética rotacional, eu escrevi lá em cima, né, 1 meio ml quadrado, velocidade angular ao quadrado, ou seja, θ ponto ao quadrado. Isso é igual a EMEC, né? A EMEC está aqui, ó, é 2 mgl seno quadrado de θ0 sobre 2, e menos a energia potencial gravitacional, que está aqui. Né? Então, eu só fatorei o termo comum para ambos, né? Para o E e para U de G, que é o 2mgl, né? E o que sobra aqui, basicamente, é a diferença dos senos quadrados de θ sobre 2 e θ0 sobre 2 e θ sobre 2. Então, aqui está a expressão da
energia cinética em termos do ângulo. Vocês conseguem ver que desta relação eu consigo escrever a velocidade angular ao quadrado, né, em termos do ângulo θ e da condição inicial θ0, o ângulo inicial θ0. Desta relação aqui, vocês conseguem ver que, a menos do sinal, né, quando eu tirar a raiz quadrada, né, o θ ponto, né, que nada mais é que a derivada temporal dos ângulos como função do tempo, né, vão dar, né, essa expressão aqui, né. Então, quando eu tirar a raiz quadrada, claro, quando eu passar um meio de ml quadrado cá para baixo, né, e depois tomar a raiz quadrada, que vai sobrar aqui, né, vocês vejam que as massas vão se cancelar, né, eu tenho um cancelamento de um dos L's, né, então sobra um L aqui embaixo, e eu vou ter um 4 aqui em cima, né, esse 2 passa para lá. Então, quando eu faço essas multiplicações, né, passo os termos constantes para a direita e tiro a raiz quadrada, eu vejo que o θ ponto pode ser escrito, então, como uma constante, que é 2 vezes raiz de g sobre L, né? Raiz quadrada da diferença dos senos aqui quadrados. Né? Basicamente é isso, certo? Esta equação aqui é uma equação diferencial, né, para os ângulos como função do tempo, certo? E é daqui que eu vou tirar a relação para o período desse pêndulo plano, né? Então, basicamente isso aqui é uma equação diferencial, então, de primeira ordem, né, que relaciona os ângulos com o tempo. Se ela é uma equação de primeira ordem, eu posso resolver ela por separação de variável, né? Então, eu vou separar a variável dependente, que são os ângulos, né? E a variável independente, que é o tempo, certo? Eu passo o tempo para a direita, passo tudo que é ângulo para a esquerda aqui. Vocês vão ver que eu tenho, do lado direito não tem nenhuma dependência temporal, né? Então, basicamente, o dt vai ficar sozinho, né? E toda a parte angular vai vir aqui junto com o dθ, né? Então, toda essa tralha aqui vai voltar junto com o dθ. Claro que isso aqui vai como sendo um denominador, né? Então, vai trocar a ordem aqui das variáveis, né? Das constantes. Aqui eu vou ter um meio, raiz de L sobre G, troca a ordem aqui, né? E, claro, a potência vai, então, ser menos um meio. Então, passa todo esse mundo para cá, junto com o θ, e o tempo passa para lá. Separação de variável com resolução na equação diferencial de primeira ordem. Se eu fizer a integração, né? Eu vou obter, então, os tempos correspondentes a determinados movimentos angulares, né? Aqui, certo? Agora eu vou relacionar, quando eu for integrar, o período do movimento t, né? Com a integração angular aqui, né? Obviamente usando a condição inicial, que é θ igual a θ0. Né? Então, vocês vejam bem, aqui eu fiz um desenho particular, né? Lembrando que eu começo do repouso em um ângulo θ0. Então, eu vou, por exemplo, eu vou descer, neste caso aqui, por exemplo, estou descendo, né? Eu desço, passo pela a direção vertical, depois vou ao outro extremo, que em geral vai ser um ponto de retorno, né? Volto, passo novamente pela vertical e volto para o θ0. Né? Lembrando que θ igual a zero é exatamente no vertical. Então, vocês vejam bem que para eu fazer um período completo t, certo? Eu vou e volto no θ0. Né? Vou e volto no θ0. Isso significa que eu ir de 0 até θ0, né? 0 graus até θ0, isso vai corresponder a um quarto do período completo do movimento, né? Para ir e voltar até o θ0, eu tenho o período do movimento t, né? Mas de 0 até θ0, isso é um quarto do movimento total, né? Um quarto do movimento periódico total. Né? Então, aqui, quando eu for integrar, eu sei que a integral de 0 até um quarto do período, ou seja, a integral em t sendo valendo t sobre 4, vai corresponder a integrações angulares que vão de 0 até θ0, certo? Então, quando eu integro no tempo e nos ângulos, e quando eu integro no tempo, o tempo correspondente t igual a 0 até um quarto do tempo, do período, né? Eu vou ter aqui correspondente aos ângulos 0 até θ0. Né? Na verdade, θ0 até 0. Né? Certo? Daí eu consigo já relacionar o período com uma integração angular de 0 até θ0. Claro que é uma integração angular complicadíssima, né? Porque eu tenho a dependência angular aqui na raiz quadrada, né? Inverso da raiz quadrada de um seno quadrado de θ sobre 2. Né?
Aqui eu estou só escrevendo a expressão não t sobre 4, mas t, né? Passa esse 4 para cá, sobra um 2 ali, etc. Mas então aqui eu tenho o período do pêndulo plano, para o caso geral, ele é obtido a partir da solução dessa integração angular entre 0 e θ0, certo? Vocês conseguem ver que, independente de como é que eu vou fazer essa conta dessa integração angular, tá? Vocês vejam que esta função resultante desta integração, né, é uma função de θ0, certo? O período, claramente, o período do pêndulo plano, no caso geral, do pêndulo, né, com fio também, no caso geral, né, vai depender explicitamente do ângulo inicial θ0. Né? Quando eu resolvo esse numericamente ou por série, né, necessariamente eu vou ter que designar aqui quem é o θ0. Então, essa integração me dá uma função de θ0, depois da integração em θ. Esse tipo de integração que está aqui, tá, é chamada integral elíptica de primeiro tipo, certo? Ou seja, essa integração aqui só pode ser feita numericamente. Tá? Existem tabelas para te dar quanto é que é o valor dessas integrações, claro, dando o valor do input, né, que é o θ0. Certo? Mas esse tipo de integração angular, onde eu tenho uma integração angular onde embaixo, no denominador do integrando, eu tenho uma raiz quadrada de um termo constante menos seno quadrado de θ sobre 2, isso é chamado integral elíptica de primeiro tipo. Ela não pode ser, o resultado dessa integração não pode ser escrito em termos de funções regulares, a solução é só numérica, então eu preciso utilizar tabelas de integrações, né, que me dão os resultados das integrais elípticas, dado a condição inicial. Né. Então, resolver o período do pêndulo plano ou do pêndulo com fio, né, no caso geral, envolve ter que resolver uma integral elíptica numericamente, né, de primeiro tipo, certo? Claro que eu vou fazer aqui com vocês uma aproximação, né, onde eu vou usar uma expansão do integrando, e aí eu posso, fazendo uma expansão do integrando para ângulos, que eu vou mostrar ali, né, fazendo essa expansão do integrando, eu consigo calcular termo a termo, né, as contribuições para a integral completa, né, e aí a gente vai ver qual é que é a cara específica do período em termos do θ0 nessa aproximação. Mas no caso geral, completo, vocês vão ter que fazer numericamente a integração dessa integral elíptica. O que eu vou fazer aqui é mostrar como é que ficam os primeiros termos se eu conseguir fazer uma expansão. Então, só para dar uma enxugada aqui na expressão do período, né? Ou seja, uma enxugada nessa expressão da integração angular, eu vou fazer uma mudança de variável que vai simplificar um pouco a carga do integrando. Certo? Então, a mudança de variável que eu vou fazer aqui especificamente eu vou chamar a variável nova z, em vez de ângulo θ, eu vou chamar a variável nova z, que basicamente é seno de θ sobre 2 sobre seno de θ0 sobre 2. O seno de θ0 sobre 2 eu vou chamar de k, que é uma constante. A constante k é seno de θ0 sobre 2. K quadrado é o quadrado disso, né? K quadrado é seno quadrado de θ sobre 2. Mas a minha nova variável de integração, então, é o z, que está relacionado com o ângulo θ. Né? Consigo ver daqui, né, com a definição de k, z, então é escrito como seno de θ sobre 2 dividido pela constante k. Né? Como eu vou fazer mudança de variável, eu preciso saber escrever o dθ em termos de dz, né? Então eu preciso calcular dz dθ, né? dz dθ, sabendo quem é z em termos de θ, é cosseno de θ sobre θ, é derivada, né? Derivada de z relativo a θ é basicamente um cosseno a menos as constantes, né? Então é cosseno de θ sobre 2 dividido por 2 seno de θ0 sobre 2. Lembrando que eu posso escrever o cosseno de um ângulo em termos da raiz quadrada de 1 menos o seno quadrado deste mesmo ângulo, né? Que basicamente é a identidade trigonométrica, né? A gente sabe que seno quadrado mais cosseno quadrado é igual a 1, né? Então eu separo uma das funções trigonométricas, isolo ela e tiro a raiz quadrada, eu vou ver que no caso do cosseno a gente tem isso. Eu ainda posso escrever cosseno de θ sobre 2 como sendo raiz quadrada de 1 menos seno quadrado de θ sobre 2. Né? Isso significa que dz dθ pode ser escrito explicitamente, usando aqui quanto é que vale k, né? Explicitamente em termos de k e de z quadrado. Né? Lembrando aqui, então, que seno quadrado de θ sobre 2, seno quadrado de θ sobre 2, nada mais é que k2 z2. Né? Tá aqui explicitamente
escrevi o dz dθ em termos de z e de k. Z é a nova variável de integração, e k uma constante associada ao ângulo inicial. Então, daqui, do dz dθ, eu consigo escrever então, o diferencial dθ em termos do diferencial dz. Né? Então, aqui está o fator jacobiano, né, da transformação, basicamente. Né? Basicamente, a gente consegue entender. É só inverter isso daqui. Né? A gente tem a relação entre dθ e dz. Né? Na nova, eu vou ter que olhar como é que ficam os limites de integração, né, nessa mudança de variável. Né? Então, aqui eu vou calcular quanto é que é z em θ igual a zero, que é o limite inferior aqui da integração. Né? Vocês conseguem ver aqui que em θ igual a zero, que é o limite inferior em θ, eu tenho z igual a zero, né, que é seno de zero é zero. Aqui z inferior vai ser zero. E o limite superior em θ é θ zero, né? Quando eu coloco θ zero aqui, eu vou ter que o z vale 1. Né? Então, os limites de integração em z vão ser 0 a 1, que vão corresponder aos limites em θ de 0 até θ zero. É só olhar ali a mudança de variável. Então, colocando todas as tralhas aqui, né, ou seja, substituindo ou integrando essa raiz quadrada e o diferencial dθ, inclusive os limites de integração, o que eu obtenho explicitamente é isso daqui. Né? Aqui já estão os limites de integração em z. Aqui eu tenho, como eu falei para vocês, este cara aqui é o jacobiano, né? O jacobiano da transformação. E o termo da raiz quadrada original do integrando é este cara aqui. Né? Vocês conseguem ver daqui explicitamente. Né? Seno quadrado de θ0 sobre 2 é K2, menos este cara aqui a gente mostrou que é K2 E2. Eu tenho K2 menos K2 E2, raiz quadrada. Aqui explicitamente. Né? Este é o integrando já com a mudança de variáveis, e este cara aqui é o jacobiano da transformação. Eu ainda, vocês vejam que tem na mudança de variável aqui do integrando, eu tenho um K2 em comum, né? Posso tirar para fora da raiz quadrada, né? Lembrando que é na potência menos 1 meio, né? Então sobra aqui na fatoração K na menos 1, 1 menos Z quadrado na menos 1 meio. O K na menos 1 cancela com este K, que está aqui no jacobiano, né? Da transformação. E aí, no final, eu consigo a expressão final para a integração em Z é essa daqui, né? Então, o período do movimento do pêndulo plano ou do pêndulo com fio, né? Pêndulo não simples, né? Com fio, vai ser essa integral de 0 até 1 em Z, deste integrando, onde eu tenho, claro, então, um denominador complicado, né? O denominador tem esta cara aqui específica, né? Obviamente, a gente já sabe que o quadrado é menor que 1, né? É igual ou menor que 1, né? E lembrando que K quadrado é seno quadrado de θ0 sobre 2, né? Então, em geral, aqui a gente tem que o K quadrado é menor que 1, né? O máximo de θ0 é π, né? Lá em cima, né? Mais ou menos π lá em cima na vertical, né? Então, vocês conseguem ver que o tipo para obter o período, eu tenho que resolver esse tipo de integração, que é o que eu falei para vocês, as integrais elípticas do primeiro tipo, né? Então, eu vou ter que fazer este tipo de cálculo, né? Eu vou integrar de 0 até um limite superior, que no nosso caso é 1, né? A dz, e embaixo no denominador eu tenho raiz quadrada de 1 menos z, 1 menos k2 z2, onde k é o parâmetro, né? Que vai ter que ser dito aí, né? Que vai ter que ser colocado para nós, né? Certo? Ou seja, a integração para o cálculo do t, vai depender de dois inputs, né? No caso geral, né? Depende do k, do valor de k, que é o ângulo inicial, né? E também do limite de integração, né? O limite superior, que eu estou chamando de x aqui, tá? No nosso caso, o x aqui é 1, né? Então, quando vocês forem olhar as tabelas, né? As tabelas de integrais elípticas, tá? A notação é essa, tá? É a função f de k. K é o parâmetro associado à condição inicial, né? E x aqui é o limite superior da integração em z. No nosso caso aqui, a gente está calculando integrais elípticas do tipo fk1, né? Onde o limite superior é 1. Só para localização de vocês, quando vocês forem ver na literatura ou na internet, como é que se calcula a integral elíptica do primeiro tipo, né? Certo? Então, é uma integral complicada só calculada numericamente, né? O que eu vou fazer agora com vocês é tentar expandir este integrando, né? E mostrar para vocês qual é que é a cara em primeiras ordens, né?
qual é que é a cara do período em termos do ângulo inicial de partida, né? θ0, certo? Então, dessa condição inicial que é o que a gente está usando, né, que é partindo do repouso, né? Partindo do repouso, né? A gente tem sempre que o ângulo inicial, partindo do repouso, é menor que π. Então, para qualquer ângulo menor que π, que é lá em cima, né, a gente vai ter um movimento oscilatório com essa condição inicial. A vareta vai oscilar, vai voltar e voltar no mesmo ponto dentro de um certo período, né? Claro que o caso π é um caso particular, né? Mas se o ângulo θ0 for imediatamente menor que π, a gente vai ter movimento oscilatório com um certo período, né? Para esta condição inicial, se a gente partir do repouso. Claro que a gente pode ter uma condição inicial onde a vareta já está rodando com uma certa velocidade angular. Aí eu não vou ter movimento periódico, mas sim um movimento de rotação, né? Que é não periódico. Mas aqui no caso, se eu estou com esta condição inicial partindo do repouso para ângulos menores de partida menores que π, sempre eu vou ter movimento oscilatório. Né? O módulo de θ0 sendo menor que π, que nessa condição inicial vai dar um movimento oscilatório, corresponde à variável k ali, né, que é seno de θ0 sobre 2, aqui, né, vai corresponder a módulo de k menor que 1. Então a gente já sabe que para essas nossas condições iniciais, né, se o ângulo de partida for menor que π, a gente vai ter o módulo de k, da variável k, constante k, sempre menor que 1. Né? Se eu estou um pouquinho mais afastado do ângulo vertical π, o módulo de k é bem menor que 1, né? E se for bem menor que 1, eu posso fazer uma expansão em k, né? Do integrando, que é complicado, que está dentro da raiz quadrada no denominador. Né? É o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou supor... Eu já sei que nossa condição inicial, sempre o módulo de k sempre vai ser menor que 1, tá? Mas se for bem menor que π, mas ainda maior, por exemplo, que π sobre 2, né? Ou seja, maior que a horizontal, o k quadrado vai ser pequenininho, né? Se o k já é pequeno, o k2 é menor ainda, principalmente se eu estou com ângulos menores que π, né? E eu vou fazer expansão para esses casos, né? Integrando em termos de k, né? Em potências de k. Então, o que eu vou fazer aqui é assumir que o k quadrado é muito menor que 1, e aí eu vou fazer uma expansão em Taylor em k, né? Lembrando que o nosso integrando aqui tem esta cara aqui geral, né? Ele é uma coisa que é do tipo 1 menos u na menos 1 meio. Eu vou fazer a expansão para u pequeno, tá? Especificamente o u para nós aqui é K2Z2. Lembrando que aqui no denominador, o único fator, né, que depende de K é este que tem produto K2Z2. Esse que tem 1 menos z quadrado, esse sai para fora da nossa raiz e não interessa, eu não posso fazer expansão para K para ele. Então a expansão em K vai ser relativa a essa raiz quadrada aqui, que envolve K2Z2. Tá? Então o que a gente tem ali embaixo é 1 menos K2Z2, que vai fazer o papel do U, né? Na menos 1 meio. Então a gente sabe qual é a série de Taylor da função 1 menos U para U menor que 1, né? Tendendo a zero, né? Em torno de U igual a zero. Na potência menos 1 meio, a gente pode mostrar lá da série de Taylor, né? Esta função tem esta série de Taylor, o primeiro termo é 1, o segundo termo na série de Taylor é um termo linear com um fator 1 meio na frente, né? O termo quadrático tem um fator 3/8 na frente, termo cúbico. Essa é a série de Taylor, todos os termos são positivos, tá? Todos os termos são positivos. E aí eu vou escrever explicitamente no nosso caso, onde o 1 vale K2E2, né? Lembrando que a expansão para nós é em K, né? Tá aqui. Então, o primeiro termo da expansão é 1, o segundo termo da expansão é 1 meio de U, mas no nosso caso U é K2E2, mais 3/8 de U quadrado, 3/8 de U quadrado, no nosso caso U é K2E2, então isso vai virar 4Z4, e assim por diante, tá? Então aqui está a série de Taylor para parte do nosso integrando, né? A parte que depende de Z explicitamente ali dentro do integrando. Quando eu faço a expansão, né? Lembrando que eu estou expandindo este carinha aqui, né? Este carinha aqui. A raiz quadrada, o inverso da raiz quadrada de 1 menos z quadrado eu posso, claro, fatorar aqui, tá aqui explícito, né? Aqui. E aqui eu multipliquei, então, o que restou pela expansão,
do termo que depende de K explicitamente, usando a série de Taylor bem bonitinho. Claro, no limite onde o K quadrado é pequeno, né? Que corresponde a ângulos menores que π sobre que π, né? No caso. Θ zero menor que π, tá? Bom, aí eu tenho termos quadráticos, termos quárticos, né, na expansão em K. O que eu vou fazer agora, vocês conseguem ver bem aqui, ó, nós vamos fazer então uma aproximação para o período, para o pêndulo plano completo, né? O resultado do período é o resultado da soma das diferentes integrações que eu vou fazer. Então, vocês conseguem ver que o primeiro termo na expansão vai me dar uma integral que é dz 1 menos z quadrado ao meio. Depois, eu vou ter uma integração que vai ter o mesmo denominador, mas eu vou ter uma potência z quadrado no numerador. Depois, eu vou ter uma potência quártica e assim por diante. Então, o resultado aproximado do período é a soma das integrações em z correspondentes de 0 a 1, tá? Eu vou fazer só as primeiras, tá? A primeira integração é esta daqui explicitamente, ó. O primeiro termo aqui da expansão do período envolve esta integral aqui, ó. A menos das constantes, né? As constantes 4 raiz quadrada de L sobre G. Então, a primeira integração aqui é esta integral, 0 a 1 de dz, raiz quadrada de 1 menos z quadrado. Essa é a famosa, já conhecida, né, integral do arquisseno, né? Então, isso daqui já é a integração desse integrando é o arquisseno de z, né? Integrado de 0 a 1. Aqui eu coloquei os limites de integração, né? Superior e inferior, arquisseno de 1 menos arquisseno de 0. O arquisseno de 0 é 0, então a gente já sabe, né? E o arquisseno de 1 é mais π sobre 2, tá? Então, o resultado da primeira integral aqui é um número que vale π sobre 2. A segunda integração, a menos dos k's, né, é uma integral que tem este comportamento. É z quadrado dividido pelo mesmo denominador integrado em z de 0 a 1. Né? Eu tenho que resolver essa segunda integral para o segundo termo da expansão. Né? Aqui está o resultado explícito da integral, né? Então, integral desse tipo, no z quadrado. Acho que ela pode ser resolvida por partes, né? Imagina. Mas aqui está a forma já pronta, né? Da integral indefinida, né? Então, ela envolve o arquisseno, mas também tem uma dependência em z, com esta cara aqui. Nós aqui vamos integrar de 0 a 1, que são os limites de integração. Vocês conseguem ver que o arquisseno, a gente já vai conhecer qual é que é o resultado. Vocês vejam bem que nos limites de integração aqui, que é de 1 ou 0, no caso do 1 e do caso do 0, isso aqui é identicamente nulo, né? Quando z é igual a 1, a raiz quadrada é nula. Quando z é igual a 0, esse termo aqui, esse fator aqui é 0. Então, substituindo os limites de integração no primeiro termo aqui, vai dar 0. Então, isso aqui não interessa, né? E todo o resultado da integral vem do arquisseno, né? 1 meio, arquisseno de 1 menos arquisseno de 0. O arquisseno de 1 menos arquisseno de 0 é o mesmo π sobre 2 que a gente acabou de calcular, né? Multiplicado por 1 meio, isso vai dar π sobre 4, mais π sobre 4. Né? Então, o resultado da segunda integral envolvida é π sobre 4. Eu posso mostrar, vocês podem fazer, que a terceira integral, né, que é z quarto dividido pela essa mesma raiz quadrada, né, vai dar 3/8 de π sobre 2, e assim por diante. Né? Então, basta calcular. Para a gente, você está sempre retornando a integrais do arquisseno. Ordem a ordem. Então, eu já fiz os resultados das primeiras integrações, ou seja, dos dois primeiros termos. Na verdade, eu vou mostrar os 3 primeiros termos, mas eu já mostrei para vocês como integrar. Né? Integrar termo a termo, isso dá uma aproximação em série para o período completo do pêndulo plano. Né? Então, explicitamente, eu vou colocar até o terceiro termo, né? Já os resultados das integrações, como eu mostrei em cima. Né? Então, o fator comum aqui é o 4 raiz de L sobre G e os resultados das integrações explicitamente. Né? 4 raiz de L sobre G. Aqui está em primeira integração, como eu falei para vocês, π sobre 2. A segunda integral deu π sobre 4, que está acompanhada, claro, de 1 meio de K2. Então, isso aqui vai dar 1 meio de K2 aqui na frente. A terceira integral, o fator que está na frente é 3/8 de K na quarta, né? 3/8 de K na quarta. O resultado da integração, como eu comentei para vocês, é 3/8 de π sobre 2. Eu não fiz explicitamente, você pode fazer. O Wolfram Alpha faz isso aqui em 3 segundos, 1 segundo para vocês, né? Se colocarem lá as integrais, e o Wolfram Alpha faz online para vocês os resultados dessas integrais definidas. Né? Explicitamente. Né?
Então aqui está explícito, eu já só fatorei o π sobre 2, que é comum, né? Todos os termos, conseguem ver que π sobre 2 está em todos os caras aqui. E eu consigo ver, então, que o período, ordem a ordem, na expansão até terceira ordem, tem esta cara, que depende explicitamente de K2, né? K2 depende da condição inicial θ0. Mas, explicitamente, vocês conseguem ver aqui que eu tenho um 2π, raiz de L sobre G, como normalização geral, e aí a expansão em K. Vejam bem, o termo de primeira ordem, o primeira ordem, que é o 1, né? Nós temos exatamente o período para ângulos pequenos, como a gente mostrou, né? Para ângulos muito pequenininhos, o período em primeira ordem é basicamente o período do pêndulo plano para ângulos muito pequenininhos, ou o pêndulo simples, né? 2π raiz de L sobre G. A dependência no ângulo inicial está nos termos de a partir da segunda ordem na expansão, certo? Claro, K quadrado é sempre menor que 1 nessas condições iniciais que a gente está mostrando, né? Mas se o K for muito próximo do π, né? Muito próximo do π, que é o nosso limite, né? Vai demorar para convergir a série. Tá? Vai demorar para convergir a série, mas vocês vejam que bem, K quadrado é sempre menor que 1, né? Então, se eu estou para mais altas ordens, a potência de alta ordem de K dá uma contribuição cada vez menor para o período, né? Mas eu vou precisar ir para altas ordens para conseguir chegar na convergência, ou seja, convergência significa que a diferença entre um termo e o subsequente na expansão não dá nenhuma contribuição relevante, né? Então, se a gente está no limite de ângulo próximo do π, a gente vai precisar muitas ordens, né, para mais altas ordens para convergir. Se o ângulo θ0 é bem menor que π sobre 2, bem menor que π, né? Aí a gente está com um K quadrado muito pequenininho, e aí já rapidamente vai convergir a expansão, né, para o cálculo do período. Então, se o módulo de K for pequenininho, isso corresponde a ângulos bem menores que π, né? A expansão vai convergir. Agora eu vou fazer a conta para vocês explicitamente, aqui está em termos de K, né? Eu vou escrever explicitamente para vocês em termos do θ0, que é o amplitude original, né? O ângulo inicial. Então, eu vou reescrever o K em termos de θ0, né? Então, tá aqui, lembrando que K é seno de θ0 sobre 2, né? Se eu usar os primeiros termos na expansão do seno, né? Ou seja, o termo linear e o termo cúbico, né? Lembrando que aqui eu estou com pequenos ângulos, mas não tão pequenos assim, né? Então, eu não posso usar só o termo de primeira ordem para o seno, eu vou até a terceira ordem θ, né? θ0 é pequena, mas não tão pequeno assim. Eu vou até a terceira ordem, então eu vou usar esta expansão aqui para o seno de θ0 sobre 2 para escrever o K, né? Então, eu vou até a terceira ordem. Então, o primeiro termo é θ0 sobre 2, termo linear, e o termo cúbico, né? 1 sobre 3 fatorial, o ângulo da potência cúbica, né? Ou seja, então, a gente vai aproximar o seno de θ0 sobre 2 para ângulos não abaixo de π, né? Ângulos abaixo de π, ângulos θ0 abaixo de π, mas não tão pequenininhos, né? Até a primeira ordem θ0, né? Lembrando que 3 fatorial é 6. O K é o seno desse ângulo, então na nossa expansão aqui, K quadrado vai ser o quadrado desses dois termos, né? Esse termo linear e esse termo cúbico. Isso significa que K quadrado, especialmente na minha expansão até a terceira ordem θ0, vai ter um termo quadrático em θ0, um termo quarto em θ0 e um termo sextuplo de ordem 6, né? Em θ0. Então esse é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro para o segundo, eu tenho o θ na quarta, e mais o quadrado do segundo, né? Então da potência 6. Então, lembrando que aqui eu tenho K2 e K4, né? Eu aqui vou escrever explicitamente a soma de um de K quadrado sobre 4 mais 9,64 K4, né? Até quarta ordem θ0. Tá? Então aqui o termo que está acompanhando, os termos que estão acompanhando o 1 aqui, né? O termo dominante, né? Esses dois caras aqui eu vou somar explicitamente para vocês em termos de θ0, tá? Então, K2 sobre 4, eu já calculei quanto é que é K2 aqui, em termos de θ0. 9 por 64, K na quarta, claro, eu tenho que elevar de novo ao quadrado estes caras, tá? Eu vou só tomar o termo de mais baixa ordem quando eu elevo ao quadrado de novo.
seja, o termo de mais baixa ordem θ0 para na quarta é este cara aqui, tá? Este aqui, quando eu elevo ao quadrado este cara aqui, eu vou ter, então, claro, 9,64 e k na quarta valendo o primeiro termo aqui da θ na quarta, 4 ao quadrado, né? Que dá 16. Então, aqui vai ter 9 sobre 64 vezes 16, que dá 10, 24, né? 1024. Claro que mais altas ordens em θ maiores que potência quártica, tá? Então, eu vou parar aqui na potência quártica em θ0 é suficiente. Então, aquele primeiro termo de corretivo, né, os dois primeiros termos corretivos em K, vai nos dar um termo quadrático em θ0 e um termo quártico em θ0. As outras correções são potências maiores que θ quarta, tá? Explicitamente aqui os termos em θ quarta, eu estou fazendo um detalhe aqui para vocês, né? O primeiro termo é θ0 quadrado na 16 e a potência de θ quarto, θ0 na quarta, é a combinação desses dois termos aqui, tá? O primeiro termo é negativo, o segundo termo é positivo. Vocês conseguem ver daqui da ordem das frações que estão na frente. O termo positivo vai dominar, que a gente obtém, então, como resultado pelo fator em θ na quarta aqui, combinação dos dois termos, né? 11 sobre 3.072, né, explicitamente. Então, aqui eu tenho a expansão desses caras que estão aqui, né? Até θ na quarta. Quando eu substituo aqui na expressão, né? Em termos não de K, mas de θ0, né? Até a ordem θ0 na quarta, a expressão do período é esta aqui, né? Ordem a ordem. O primeiro termo, vocês já viram, é o isócrono, né? Para ângulos pequenininhos. E as correções começam em segunda ordem, indo depois para a quarta ordem em θ0. Tá claro aqui que na expansão a gente mostrou que para o pêndulo plano e para o pêndulo quase completo, né? No caso, se eu estou com um fio, né? O período do movimento depende explicitamente da condição inicial para o ângulo. θ0, o ângulo inicial, tem que ser dado para eu poder calcular o valor do período, né? Certo? O que vocês conseguem ver, obviamente, aqui é que o período associado ao pêndulo plano, caso completo, é maior, né? É maior que o período, no caso de pequenos ângulos, né? Porque eu estou somando aqui contribuições que depende de potências aqui de θ0, que é o ângulo inicial, né? Claro. E aí ele deixa de ser isócrono, né? Ele não é mais isócrono, ou seja, ele agora depende explicitamente do ângulo inicial, ou seja, o t é um t de θ0. Né? Basicamente, eu consegui mostrar para vocês o caso específico de como é que fica o período do pêndulo completo, né? Ou do pêndulo plano, nos casos onde o ângulo é grande, né? Explicitamente, o período deixa de ser isócrono e passa a ser dependente do ângulo de partida original, tá? Que no nosso caso, aqui na nossa condição, começa em π, né? Porque a gente está partindo do repouso, né? Começa do repouso, então a gente sempre começa com ângulos menores ou iguais a π e depois vai ter o movimento correspondente, né? Eu não vou fazer a análise do ângulo como função do tempo, né, que é uma coisa muito complicada, vocês conseguem ver dali, né? Eu poderia usar a conservação da EMEC, como a gente fez no caso da translação, né? E resolver também, por integração no ângulo, a integração no tempo, né? A equação de movimento θ de t, né? Θ de t pode ser no caso completo, provavelmente a resolução é numérica de novo, né? Mas como é que a gente resolve a equação de movimento usando conservação da EMEC, né? Ou seja, a partir da integração temporal, eu consigo obter, e angular, no caso aqui, eu consigo obter a equação de movimento θ de t. Né? Vocês lembrarem como é que a gente fez. Claro que, de novo, é numérico, não é interessante fazer. Eu vou fazer de outra maneira a análise do movimento angular, em função do tempo, não em termos de θ de t, né? Mas em termos do espaço de fase, tá? Ou seja, a velocidade angular, no caso aqui, como é rotação, né? O espaço de fase da translação é velocidade versus posição. Né? A gente já analisou várias vezes como é que ficam os espaços de fase, os caminhos de fase para os vários osciladores, né? Oscilador livre, oscilador forçado, etc. Né? Aqui eu vou fazer a mesma coisa e vou analisar como é que fica o movimento no espaço de fase, ou seja, quais são os caminhos de fase para o oscilador, para o pêndulo plano, né? Para os casos que a gente já mostrou aqui, né, especificamente. Eu vou mostrar para vocês que os espaços de fase até são fáceis de entender,
o tipo de movimento, pelo menos qualitativamente, né? Então, o que eu vou fazer agora aqui é o diagrama de fase para o pêndulo plano, tá? Então, o diagrama de fase para o pêndulo plano é encontrar como é que θ ponto, a velocidade angular, depende do ângulo θ. Isso é a versão de rotação para o espaço de fase translacional. Então, eu vou fazer agora de novo um gráfico de θ ponto versus θ. Isso é o espaço de fase para esse pêndulo, né? Ou seja, eu vou tentar determinar quais são as caras, né, os comportamentos dos caminhos de fase para diferentes ângulos, né, de partida, né? Ou seja, a partir dos diferentes ângulos das condições iniciais, tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que voltar lá na expressão que eu tinha θ ponto em termos de θ. A gente já tem isso em algum momento. Lá da conservação da EMEC, olha aqui, ó, lá da conservação da energia mecânica, a gente já conhecia quanto é que era a velocidade angular θ ponto, explicitamente em termos do ângulo, tá? A dependência era num seno quadrado que estava dentro de uma raiz. Então, da conservação da EMEC, a gente já conhece a dependência de θ ponto com θ. Então, se eu elevar ao quadrado esse θ ponto, eu vou ter já a dependência explícita no ângulo θ. É pronto isso. É só pegar aquela equação e elevar ao quadrado. E aí a gente já tem a dependência da velocidade angular com o ângulo θ. Tá aqui. Estou só refazendo de novo, né? Pego aquela expressão, elevo ao quadrado. Então, eu vou mostrar para vocês. Tá aqui. Eu consigo mostrar para vocês explicitamente que quando eu elevo ao quadrado, θ ponto quadrado é 4g sobre L, seno quadrado de θ0 sobre 2 e, claro, seno quadrado de θ sobre 2. Então, eu tenho a relação direta entre θ ponto e θ. Agora, eu tenho que analisar que cara tem esses movimentos no espaço de θ ponto versus θ. Né? Começando, aqui é o caso completo, esse é o caso geral, né, para qualquer ângulo de partida θ0. Né? Começando, então, com alguns casos particulares. Por exemplo, se o θ0 é muito menor que π, né, ou seja, partindo de um ângulo que é bem abaixo do ponto de partida em repouso vertical, lá em cima. Tá? Neste caso, então, se θ0 é muito menor que π, eu posso expandir, então, tanto o seno quadrado de θ0 quanto o próprio seno de θ0, né, usando o fator, a expansão, usando só o termo dominante por seno de θ e θ0. Né? Então, se os ângulos forem bem pequenininhos, ou seja, muito menores que π, o seno de θ0 e de θ são aproximados pelos seus termos lineares, e aí eu substituo esses caras ao quadrado pelas suas versões lineares, que está aqui. Ó. Então, isso vai virar para ângulo pequeno de partida, θ ponto quadrado vai virar 4g sobre L, né? E os termos lineares aqui, ao invés dos termos completos em seno, né? Vamos dar isto daqui. Tá? Claro que tem fatores em comum, então aqui vai sobrar só, o 4 vai cancelar, vai sobrar lembrando que o 4 tem um 2 em quadrado embaixo, né? Então o 4 cancela, vai sobrar então θ ponto quadrado igual a g sobre L, e a diferença de θ ponto quadrado menos θ quadrado. Tá? Bom, eu só vou limpar um pouco a equação, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando os ambos os lados por L sobre G, né? L sobre G. E aí eu consigo mostrar a equação que relaciona θ ponto com θ. Está aqui. Ó. Θ ponto ao quadrado a menos da normalização, né, que é L sobre G aqui na frente. Na verdade, raiz de L sobre G, né? Se eu botar ambos ao quadrado, né? Ambos ao quadrado. Então eu tenho dependência quadrática no θ ponto, também dependência quadrática no θ, isso igual uma constante, né? Porque θ0 é uma constante, né? É o ângulo inicial. Se vocês olharem aqui, essa equação que está aqui para ângulos pequenininhos, né? No espaço de fase, θ ponto versus θ, são círculos, né? São círculos, né? Então, basicamente, os caminhos de fase do pêndulo plano para ângulos de partida pequenininhos são círculos no plano de fase para o pêndulo plano. Ou seja, se eu fizer o gráfico de θ ponto multiplicado, claro, pela normalização, né? E versus θ, o que eu vou obter são círculos, né? Então, para ângulos pequenos, já entendi o que acontece. Vou para o caso limite. Aqui o caso limite para nós, nas nossas condições iniciais, é quando eu estou com mais ou menos π, ou seja, eu parto do repouso lá em cima, tá? E eu começo um movimento, né? Nesse caso limite, onde o ângulo θ0 é mais ou menos π sobre 2, claro, eu não posso fazer expansão usando só o primeiro termo para o seno, né? Eu vou ter que usar o caso completo, né? Então, eu vou ter que usar o caso completo e colocando, claro, θ0
os valores limite mais ou menos π sobre 2. Então, no valor limite, de novo, eu consigo enxergar, substituindo θ0 como π, aqui dentro do argumento do seno, então eu vou ter mais ou menos π sobre 2, né, ao quadrado, mas o π sobre 2 me dá seno 1, né, então aqui o argumento, no caso limite, me dá que θ ponto quadrado é 1 menos seno quadrado, né, de θ sobre 2, 1 menos seno quadrado de θ sobre 2, basicamente é relação trigonométrica, né? Isso é igual ao cosseno quadrado de θ sobre 2, né? Porque cosseno quadrado mais seno quadrado é igual a 1, né? Então aqui eu posso escrever em termos do cosseno quadrado, né? Cosseno quadrado de θ sobre 2. Quando eu retiro as raízes quadradas, né, de ambos os lados, aqui de novo eu consigo encontrar qual é, que é a relação para esse caso limite, né, entre θ ponto e θ, né? Θ ponto tem uma forma que é periódica cossenoidal com θ sobre 2, né? Então, para θ0 mais ou menos π sobre 2, que é a condição limite no nosso caso, né? Limite de movimento, né? Eu tenho agora, deixo de ter círculos com raios da ordem de θ0, né? Para uma função periódica cossenoidal em termos do ângulo, tá? Essas criaturas aqui, essa figura geométrica aqui, que é cossenoidal no θ ponto versus θ, vai nos dar os limites do movimento fechado, tá? Lembrando que a nossa condição inicial, a nossa EMEC, né? Neste caso limite aqui, ela vale 2mgl, né? Esse é o valor máximo que a gente tem no ângulo limite, que é mais ou menos π, né? Lembrando quando a gente escreveu a EMEC em termos do ângulo θ0, né? Nesse caso limite, o valor da energia mecânica vale 2mgl, certo? Então, nesse caso limite, a gente vai ter o limite do movimento de curva fechada, de caminho de fase fechado no diagrama de fase para o pêndulo plano. Se a gente está com EMECs, né, maiores que esse valor, né, maiores que esse valor, a gente vai ter uma energia mecânica que é maior que o máximo da energia potencial como função do ângulo, né, que a gente escreveu explicitamente ela, né, a energia potencial gravitacional, para o nosso caso, ela é dependente, é uma função cossenoidal, senoidal ao quadrado, né? Então ela tem máximos, né? O máximo daquela função energia potencial vale esse valor, né? 2mgl, quando o seno quadrado de θ sobre 2 vale 1. Se eu tenho energias mecânicas maiores que isso, que vai acontecer com os casos onde eu já começo com o movimento não em repouso, mas já rodando a vareta, né? Ou seja, já com velocidade angular não nula, né? Os caminhos de fase não vão ser mais fechados, vão ser abertos, né? E a figura geométrica que vai estabelecer o limite entre caminhos de fase fechados, que são os círculos, né? Para os caminhos de fase aberto, que é quando eu tenho energia mecânica maior que este valor aqui, mínimo, né? Esse valor aqui específico, né? A gente chama de separatriz, né? Que é esta função aqui de θ, né? A função cossenoidal. Lembrando que a expressão para energia potencial gravitacional como função do tempo, né? Como função do ângulo, né? Tem esta cara. Né? Então, vocês conseguem ver daqui, né? Que se eu tenho EMECs maiores que o máximo desse potencial, que é 2mgl, né? Eu vou ter sempre energia mecânica muito maior que o máximo da potencial, e obviamente eu nunca vou ter pontos de retorno, né? Lembrando que pontos de retorno são aqueles pontos onde a EMEC corta, né, o gráfico da energia potencial. Se a EMEC é maior que o valor máximo da energia potencial gravitacional, e com função do ângulo eu não vou ter pontos de retorno, significa que o movimento da partícula só vai mudar de energia cinética, né? Mas eu não tenho pontos de retorno, ou seja, eu não vou ter paradinhas, né? Eu não vou ter paradinhas no movimento da partícula. Né? Então aqui eu estou mostrando esquematicamente os diagramas de fase para esses três casos que eu falei, né? Aqui eu estou mostrando o θ ponto, já normalizado a raiz de L sobre G, claro, né? Aqui, versus θ, isso aqui é o diagrama de fase, então, para o pêndulo plano, né? Para energias mecânicas que são menores que E0, eu tenho pontos de retorno, né? Claramente, ou seja, eu vou cortar a EMEC, corta o gráfico de energia potencial em 2 pontos, então provavelmente, com certeza, vou ter 2 pontos de retorno, isso significa que a trajetória da partícula é uma trajetória fechada, e a forma da trajetória a gente mostrou agora há pouco, né? São trajetórias circulares, né? Para ângulos pequenininhos aqui em torno do θ igual a zero,
que é a vertical, né? Eu tenho círculos, aqui eu mostrei o caso limite, né? Se o ângulo inicial é mais ou menos π, a gente tem o comportamento de θ ponto versus θ é cossenoidal, tá? Eu tenho um limite aqui, tá? Então aqui eu estou superpondo, né, a função cosseno de θ sobre 2 nos dois casos, vindo da esquerda ou da direita, né? Ou seja, dependendo de qual é a velocidade angular, né? O sinal da velocidade angular inicial, né? Ou seja, se eu estou dando, começa no sentido horário ou no sentido anti-horário, tá? Então aqui eu tenho duas curvas cossenos que correspondem às duas entradas dos sinais da velocidade angular de partida, né? Certo? Se eu estou com energia mecânica maior que o 2mgl, né? Eu estava comentando com vocês, eu vou ter esse tipo de trajetória, né, no espaço de fase. Ou seja, eu não tenho trajetória fechada, elas são abertas, né? Porque a energia cinética da partícula só vai mudar de intensidade, mas eu não tenho nenhum ponto de retorno, né? Então isso vai acontecer quando eu tenho energias mecânicas maiores que o máximo do potencial, que é 2 mgl. Então, esquematicamente, os caminhos de fase pelo plano são esses três tipos de movimento, né? Circulares para ângulos pequenos, né, no espaço de fase. Eu tenho uma separatriz, né, que a gente chama de separatriz, é o caso limite, né, onde θ0 é igual a π sobre 2, né, que é o limite do movimento começando no repouso. E se a gente está com energias mecânicas maiores que o máximo potencial, eu tenho trajetórias abertas, né, abertas aqui no espaço de fase, tá? É só esquematizando como é que vão os esquemas, né? Lembrando que esse é um sistema conservativo, né? Aqui eu tenho trajetórias fechadas, elas têm um período que a gente até consegue calcular, até calculamos ali, né, os períodos. Se eu introduzisse, claro, amortecimento nesse pêndulo plano, né, por exemplo, se eu colocasse a resistência do ar, né, lembrando, a gente vai perder energia mecânica e o sistema vai convergir aqui no espaço de fase, né, para o ponto de equilíbrio estável, né? No nosso caso, o ponto de equilíbrio estável é θ igual a zero, né? θ igual a zero. Então, quando eu tenho forças resistivas sobre esse pêndulo plano, ou para esse pêndulo, né, completo, as trajetórias do espaço de fase vão convergir para o θ igual a zero, que é o ponto de equilíbrio estável. Isso a gente chamou de atrator, né? Então, quando tem dissipação no sistema, os pontos onde eu tenho convergência dos caminhos de fase, com o passar do tempo, né, são os atratores. Então, aqui, no caso, a gente tem um atrator, claro, em θ igual a zero, se eu introduzir resistência, né, ou dissipação nesse sistema, que originalmente está conservativo. Né? Claro que vocês vejam que eu tenho outros pontos de equilíbrio, que é o mais ou menos π, né, quando a gente está no caso limite, né, quando eu estou exatamente indo sobre a separatriz, né, exatamente. Certo? Aí, sobre o plano, acho que eu já fiz o suficiente, né? A gente já determinou como é que é o comportamento da dinâmica, olhando o espaço de fase, e também o cálculo explícito do período, né? Mostrei para vocês que ele não é mais isócrono. O segundo sistema não linear que eu quero mostrar aqui com vocês, na aula que vem eu vou continuar também mostrando outros sistemas não lineares, osciladores não lineares, né? É o oscilador de Duffy, né? O oscilador de Duffy ele obedece esse tipo de equação diferencial, tá? Esse oscilador, esse pêndulo plano que a gente acabou de mostrar, ele é um caso particular de um oscilador de Duffy, tá? Então, o oscilador de Duffy, vocês conseguem ver aqui que é a equação diferencial, né? Lembrando que aqui seria a aceleração, no nosso caso do oscilador, né? E os termos na potências de x correspondem às forças restauradoras, né? Aqui não tem dissipação, tá? Aqui eu não tenho dissipação, não tenho nenhum termo em θ ponto aqui, tá? Então, o oscilador de Duffy envolve apenas forças restauradoras de uma maneira particular, tá? Vocês conseguem ver aqui que no oscilador de Duffy, claro, eu ainda tenho o termo linear usual, né? Como é no oscilador livre usual, linear, e eu tenho um termo corretivo para a força restauradora que é cúbica. Então, na aula passada, a gente fez a análise explícita de que tipos de movimento eu vou ter uma força restauradora que é para distâncias pequenas perto
do ponto de equilíbrio estável linear e depois cúbica, né? Na aula passada a gente mostrou que o sisteminha de duas molas, né? Quando eu estico na horizontal, eu obtenho uma força restauradora que tem exatamente essa cara aqui, né? Tem um termo linear e depois um termo cúbico, né? Então, basicamente, o oscilador de Duff envolve forças restauradoras que são um termo linear e um termo cúbico. Então, forças restauradoras que estão até cúbica. Na distância, claro que eu tenho as constantes aqui que vão dar intensidade do termo não linear, tá? Só um momentinho que eu tenho que carregar aqui o carregador, o laptop, só um segundinho. Então, como eu estava falando para vocês, essa equação aqui, que é chamada equação de Duff, né? A equação o nome é geral, tá? A equação de Duff representa para nós aqui, do ponto de vista da aplicação física, né, osciladores livres que têm uma força restauradora que é cúbica, né? Que é cúbica em x, né? Na posição, tá? Eu posso mostrar que a equação de Duff descreve, né, esse oscilador ou esse pêndulo plano que a gente acabou de analisar, né? Se vocês lembrarem, a equação de movimento, θ como função do tempo, para o pêndulo plano, né, ou para o pêndulo não simples, né, tem esta cara aqui explicitamente, né? Se a gente expandir, não em primeira ordem, que dá o caso linear, mas formos até a ordem seguinte, que é a ordem 3, né? Ou seja, até θ3, né? Ou seja, expandimos o seno para ângulos não tão pequenos, tá? Não tão pequenos, ou seja, eu pego o primeiro termo, que é o θ, na expansão inteira do seno, e o segundo termo, o cúbico, né? E coloco explicitamente na minha equação de movimento, tá? Até terceira ordem, eu vou ter esta equação, tá? Que é uma aproximação para ângulos não tão pequenos para o pêndulo plano ou para o pêndulo não simples, né, com fio. Né? Tá aqui. Terceira ordem que aparece explicitamente. Se eu trabalhar um pouquinho nessa equação diferencial do pêndulo plano para ângulos não tão pequenininhos, né, eu posso mostrar que eu recaio nessa equação aqui, que é a equação de Duff. Tá? Vou mostrar para vocês como é que eu faço isso. Então eu vou só reescrever, lembrando que a equação de Duff é para a variável x, né, até cúbica em x. Então, primeiro eu vou escrever θ em termos de x e vou chamar então θ como sendo raiz de epsilon, onde epsilon já aparece aqui como constante na equação de Duff, né? Vezes x, é a primeira transformação de variável que eu vou fazer. Então, onde tem θ, eu substituo por raiz de epsilon x, aqui explicitamente, né? Certo? Então, aqui eu tenho, no termo de segunda ordem da derivada, eu tenho raiz de epsilon, e agora já derivada em x, né? Derivada temporal em x. E os termos lineares e cúbicos vão ficar termos lineares e cúbicos em x a menos as constantes. Lembrando que aqui eu tenho θ3, isso vai me dar epsilon raiz de epsilon, né? Ou raiz de epsilon ao cubo, que podemos escrever como sendo epsilon raiz de epsilon, isso é igual a zero, né? E aí eu divido por raiz de epsilon, que é um fator comum, os três termos aqui, e a gente chega nesta equação. Né? Você consegue ver que aqui já tem a derivada segunda ordem temporal do x mesmo, x, e um termo linear e um termo cúbico, ainda não está exatamente com a cara da equação de Duff. O passo final aqui é reescalar o tempo. Ao invés de trabalhar com o tempo, eu posso trabalhar com algo que é um fator, uma variável dinâmica que é proporcional ao tempo. Né? Eu vou chamar de z agora a minha variável dinâmica. Né? Z é raiz de g sobre L vezes t, certo? Eu estou fazendo isso, já digo porque, para me livrar desse termo G sobre L, e fico independente das condições físicas aqui que envolve um pêndulo, né? Onde o campo gravitacional e o tamanho da vareta está aqui explícito. Né? Então, só estou reescalando a variável dinâmica. Né? Então, em vez de ser T, é algo que é proporcional a T, né? Que eu chamo de Z. Então, eu vou reescrever a derivada segunda no tempo como uma derivada segunda em z. Então, está aqui explícito, né? Então, derivada primeira de qualquer função que dependa de z em t é df de z dz dt. O dz dt a gente conhece, está aqui, né? A relação entre z e t nos dá a raiz de g sobre L, e assim por diante. Eu consigo mostrar, então, que a derivada segunda da f relativa ao tempo, que aparece aqui, né?
é basicamente a derivada segunda em z multiplicada por g sobre l. Então, quando eu substituo isso, eu tenho uma equação diferencial em x, nessa nova variável dinâmica z, né, z quadrado, que é a derivada segunda, né, em z, e aí, finalmente, a gente se livra, né, do fator g sobre L, que eu vou ter um fator g sobre L aparecendo aqui na frente, né? Como eu tenho zero na direita, eu consigo cancelar os fatores g sobre L, né? E ainda consigo ver que a cara que eu tenho aqui recobre, claro, a equação geral de Duffy, né, que é essa daqui. É uma equação diferencial de segunda ordem homogênea não linear, com termo cúbico para força restauradora, né? E eu ainda consigo ver que o fator alfa, que está na equação de Duffy, né, eu consigo identificar quanto é que ela vale. Lembrando que na equação de Duffy, o termo cúbico tem alfa vezes epsilon. Então, aqui eu consigo entender que o epsilon, o alfa é exatamente um sexto, na verdade, menos um sexto no nosso caso, né? Menos um sexto no nosso caso, tá? Para eu saber como é que é a dinâmica desta criatura aqui, dessa equação diferencial não linear de Duffy, que vai, por exemplo, corresponder à dinâmica do pêndulo plano, né, como eu mostrei para vocês, ou para qualquer oscilador cuja força restauradora seja cúbica, né, na distância. Aqui eu vou mostrar como resolver isso. De novo, a gente não resolve a equação de movimento x de t, a gente vai para o espaço de fase, que é mais fácil de calcular. Então eu vou resolver o espaço de fase do oscilador de Duffy usando a noção da velocidade versus x. A equação diferencial é essa, né, de segunda ordem, mas linear, certo? Lembrando que no nosso caso aqui, na equação de Duffy, a velocidade dx dt, para nossa velocidade eu vou chamar de y, tá? Então estou introduzindo uma nova variável y, que é o x ponto, né? Isso aqui basicamente é a velocidade, né? É a velocidade. X ponto eu estou chamando de y, ou seja, x ponto é dx dy, dx dt, perdão, isso eu estou chamando de y. E a derivada segunda de x relativa ao tempo, nada mais é que a derivada primeira de y relativa ao tempo, né? Então eu consigo reescrever uma equação diferencial não linear em termos de um sistema de equações, tá? Diferenciais. É um sistema de equações diferenciais porque eu tenho duas equações diferenciais, uma de primeira ordem em x e uma de primeira ordem em y. Estão vendo? Então aqui eu tenho, ao invés de uma equação linear em x, eu tenho duas equações de primeira ordem em duas variáveis distintas, uma é x e outra é y. Lembrando que y é a velocidade, certo? Lembrando que aqui dx dy, no oscilador de Duffy, é exatamente essas criaturas aqui, né? Menos x, menos um sexto, etc, etc. Aqui eu estou fazendo o caso geral para a equação de Duffy geral, né? Equação de Duffy geral, mas a gente sabe que no caso que a gente analisou do pêndulo ali agora há pouco, o alfa vale menos um sexto, né? Tá aqui, então, tem um sistema agora de equações, né? E aí, a partir desse sistema de equações, eu vou tentar determinar qual é que são os caminhos de fase, ou seja, como é que funciona x ponto, né? Como é que depende x ponto versus x, a partir desse sistema de equações, né? É tranquilo, tá? Ou seja, eu teria que calcular como é que y, que é x ponto, né? Depende de x. Como é que eu calculo y como função de x, tá? Para fazer isso, bastaria apenas calcular quanto é que vale dy dx, ou seja, a derivada da variável y relativo a x, certo? Aqui desse sistema de equações eu consigo ver que eu posso escrever primeiro por regra da cadeia, né? dy dx, ou seja, a dependência de y relativo a x, é dy dt, dt dx, né? dy dt a gente já conhece, aqui ó, na equação de Duffy. E o inverso de dt dx é dx dt. O dx dt a gente sabe que é o próprio y, aqui nesse sistema de equações de primeira ordem. Então aqui eu consigo calcular explicitamente usando a equação de Duffy, né, escrita como uma equação de segunda ordem, como um sistema. Pego de segunda ordem e transformo em um sistema de primeira ordem. Né? dy dx basicamente dá isso daqui. Né? Aqui eu substituí quanto é que é dy dt, e aqui embaixo eu substituí quem é dx dt ali no meu sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Né? Esta criatura aqui eu consigo já resolver por integração. Como ela é agora uma equação diferencial de primeira ordem, de y versus x, variável dependente é y, variável independente é x, aqui do lado apenas depende dessas duas variáveis, depende de x e y, eu posso fazer separação de variáveis dessa equação de primeira ordem e integrar.
tá? Então, eu separo todo mundo que depende de y no lado esquerdo, todo mundo que depende de x no lado direito e integro. Quando eu integro, claro, eu vou fazer a integração indefinida, né? No lado direito, a gente consegue mostrar que a dependência em y é y quadrado sobre 2, né? E a dependência em x, eu vou ter um termo quadrático, né? Que é a integral de menos x, né? Aqui. E a integração de x ao cubo, que não x na quarta sobre 4. Isso na integração indefinida, a menos das constantes, né? Que devem ter determinadas condições iniciais, né? Então, se eu sei as condições iniciais, eu sei qual é que é a cara do particular dessa equação. Mas o que eu consegui mostrar é a ideia aqui, partindo da equação diferencial de segunda ordem não linear de Duff, fazendo este truque aqui, né? Escrevendo uma equação para a velocidade e uma só para a taxa de variação da velocidade, eu consigo construir a equação para o espaço de fase. Porque o que eu mostrei, lembrando que eu mostrei para vocês que y é a velocidade. Esta equação aqui me diz qual é que é a curva no espaço de fase para esse tipo de oscilador de Duff. Tá? É as curvas que obedecem essa equação, y versus x. Claro que a cara típica, específica da curva, né, y versus x, depende de quanto equivale esses parâmetros epsilon e alfa de maneira geral. Tá? A gente pode mostrar que se alfa for parâmetro positivo, né, parâmetro maior que zero, esta equação aqui de cima representa no espaço de fase curvas fechadas, né, que cercam a origem, tá? Que são tipicamente as que a gente já conhece, né? Lembrando que alfa pequeno corresponde a um termo cúbico que é pequeno. Ou seja, se o termo cúbico é pequeno, a gente tem basicamente a dominância do termo linear para a força restauradora e a gente tem o que a gente já conhece. Basicamente, em primeira aproximação, é um pêndulo simples, né? Um pêndulo simples ou um oscilador livre, né? O oscilador livre tem caminhos de fase que são elipses, né? Ou círculos, né? Como a gente já mostrou. Então, se o alfa for positivo, mas é positivo, né? A gente vai ter figuras fechadas, né? Curvas fechadas, e o movimento é em torno da origem, que é o ponto de equilíbrio estável. Então, a gente tem movimentos periódicos, no caso geral, se alfa for maior que zero. Se alfa for menor que zero, aí muda de figura, né? Se alfa for menor que zero e o movimento começar próximo já da origem, então a gente está muito próximo já do ponto de equilíbrio estável, né? Eu ainda tenho um movimento periódico. Então, nos dois casos, alfa maior que zero e alfa menor que zero, ambos nos dão movimento periódico, né? E com trajetórias fechadas perto da origem. No caso, neste último caso aqui, né, onde o alfa é menor que zero, né? Mas eu não estou tão perto da origem, eu ainda vou ter 2 pontos de equilíbrio adicionais além da origem, tá? A gente pode calcular. Eu não vou dar em detalhes, porque isso nem está na emenda de vocês, tá? Eu estou fazendo um plus aqui sobre osciladores lineares, só para vocês verem uma vez na vida os nomes, tá? Então, eu estou falando aqui especificamente do oscilador de Duffin, ou sistema não linear de Duffin, basicamente a força restauradora cúbica, tá? Então, quando aparece o alfa menor que zero, vai aparecer mais 2 pontos que vão corresponder a mais 2 atratores, né? Além do x igual a zero, eu vou ter outros 2 atratores simétricos em torno da origem em x, tá? Que eu vou mostrar agora para vocês. Tá? Se a EMEC, né, do sistema for tal que a minha curva está fora, além desses atratores, né, das curvas correspondentes a esses atratores, aí o movimento deixa de ser periódico. Então, esses atratores, né, as curvas associadas com esses atratores, né, dão o limite, né, entre o movimento periódico e o movimento não periódico para os osciladores de Duffin. Tá? Então, só para finalizar a aula, eu vou mostrar aqui para vocês os 2 casos, né, que eu estava comentando. Para o oscilador de Duffin, que nada mais é que um oscilador livre com uma força restauradora cúbica, né? Aí eu tenho que ver o sinal do termo cúbico, né? Se alfa for maior que zero, estava falando para vocês, né? A gente tem curvas fechadas no espaço de fase, né? Basicamente sendo elipses, né? No espaço de fase. Claro que a cara aqui da elipse vai depender dos parâmetros alfa e epsilon, né? Mas para alfa é maior que zero, sempre a gente vai ter caminhos fechados que são simétricos em torno do ponto atrator aqui, do ponto de equilíbrio estável, que é o x igual a zero. O outro caso que eu estava falando para vocês, né, que é alfa menor que zero, ou seja, o sinal do termo cúbico é negativo, né? Eu ainda, se eu estou
começando o movimento perto do atrator x igual a zero, né, o ponto de equilíbrio x igual a zero, eu ainda vou ter trajetórias fechadas, que correspondem a movimentos periódicos, né? E aí eu vou chegar num limite, vai chegar um limite para o valor em alfa e epsilon, onde eu vou estar nas chamadas generatrizes, né? Que acontece lá também no pêndulo plano que eu mostrei para vocês, né? Que tem aquela forma, a curva cossenoidal, ela dá o limite entre movimento fechado e movimento aberto. Se vocês olharem aqui, o espaço de fase para o oscilador de Duff é muito parecido exatamente parecido com o caso que a gente fez do pêndulo plano. Né? Não é à toa, porque a gente acabou de fazer ali o exemplo, né? O oscilador de Duff para ângulos não tão pequenos, né? Ele corresponde à equação pelo pêndulo plano que a gente acabou de fazer. Então vocês conseguem ver que eu vou ter movimentos fechados, eu vou ter uma trajetória limite, onde ainda vou ter um período, né? Ou seja, eu vou ter ainda períodos, mas depois, para Emacs maiores que o mínimo do potencial, né? Que é quártico agora, né? O potencial é quártico. Para Emacs maiores do valor máximo do potencial quártico, a gente tem trajetórias fechadas, que são esses caminhos de fase aqui. Ó. Tanto a partícula se movimentando para a direita, quanto para a esquerda, dentro desse potencial quártico, né? Que corresponde a uma força restauradora que é cúbica, né? Na distância. Então, são os dois casos para o oscilador de Duff. Lembrando, repetindo, o oscilador de Duff nada mais é que um oscilador livre, onde o termo linear, não linear corresponde a uma força restauradora que é cúbica, né? E o alfa aqui da intensidade do termo cúbico, né? Inclusive, ela disse o sistema vai ser, como a gente viu na aula passada, né? Se o sistema vai ser rígido ou vai ser flexível. Então, aqui no caso do alfa maior que zero, a gente vai ter um sistema rígido, flexível, e o alfa menor que zero vai nos dar um sistema que é rígido, né? Certo? Então, eu encerro para a aula de hoje com esses dois osciladores, né? Na verdade, o primeiro não é um oscilador, né? Até posso pensar que a solução do movimento para o pêndulo plano corresponde ao pêndulo para ângulos de saída grandes, né? Mas basicamente eu fiz o ângulo o pêndulo plano, que é um objeto que pode girar ou fazer movimentos oscilatórios dependendo do ângulo inicial de partida. Mostramos que o período não depende do ângulo inicial de partida. Eu fiz um segundo exemplo de oscilador de caso de não linearidade, que é o oscilador de Duff, que obedece à equação de Duff, né? A equação de Duff corresponde a vários tipos de sistemas não lineares, mas no caso nosso de oscilador corresponde a forças restauradoras que são cúbicas, né? Como corretivo ao linear. Na aula que vem eu vou finalizar essa questão dos osciladores não lineares analisando o oscilador de Van der Pol, né? Que é um outro tipo de oscilador não linear. A gente vai analisar como é que ele funciona, né? Como é que a gente determina os espaços de fase e as soluções de movimento, certo? Então, eu termino por aqui.